Olá, querido aluno. Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Bem-vindos a essa nova aula. Na aula de hoje, nós vamos continuar o assunto da aula anterior, que era a gestão de documentos. Hoje, nós vamos tratar especificamente das técnicas de arquivamento. Existem, inclusive, cursos de arquivologia, pessoas especializadas nesse setor para prestarem serviços para grandes empresas. Se você quiser aí, por curiosidade, dar uma olhada aí no YouTube, escreve lá arquivologia, vocês vão ver quantas aulas tem lá disponíveis sobre esse assunto. Por quê? Porque é um conteúdo que é muito cobrado em concursos públicos. É mesmo. Se você acha que isso aqui é uma coisa chata, que não tem função de nada, muitos concursos cobram essa questão e cobram muito. Inclusive, as pessoas que vão prestar o concurso público precisam fazer aí um curso para se ter essas noções básicas e aí fazer uma boa prova. Então, você já está tendo aqui algumas noções. Obviamente que nós estamos falando de noções, porque esse manualzinho aqui, ele não tem todos os conteúdos, é um manualzinho bem pequeno, mas traz as noções básicas. Se você quiser se aprofundar no assunto, para quem sabe futuramente fazer um concurso que precise desse conhecimento, você pode procurar aí no próprio YouTube, tem muito assunto, tem muita videoaula sobre essa temática, ok? Eu estou aqui dentro desse avião porque agora a gente vai embarcar nessa viagem. Vamos nessa já para a aula, segunda parte de gestão de documentos, agora falando de técnicas de arquivamento. Vamos levantar voo! Muito bem, então nós já vamos começar aqui com técnicas de arquivamento. Hoje nós vamos falar aí de alguns sistemas, de alguns entendimentos sobre arquivos, porque é uma coisa assim um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado a trabalhar no dia a dia. Você aí na empresa que você está trabalhando, você trabalha com essas noções? Você já viu falar do arquivo morto? Trabalha, sabe certinho como organizar os documentos para que sejam guardados corretamente? Então, nós vamos ver aqui algumas noções, ok? Repetindo, nós não vamos detalhar todas as técnicas, porque são várias. Lembra que na aula passada a gente mandou um material, né? Hoje nós vamos mandar a segunda parte do material e, baseado nas duas aulas em vídeo e também nos dois materiais que vocês vão receber, é que vocês vão fazer a avaliação do final desta aula e vai ter mais uma notinha aí na disciplina de tecnologia, de comunicação e tecnologia. Então, só prestar atenção e ter os materiais em mãos na hora de fazer a avaliação, ok? Vamos lá. Então, o que é o arquivo? Então, aqui tem o slide dizendo que o arquivo é um conjunto de documento que, independentemente da natureza ou do suporte, você lembra o que é o suporte? Ou seja, em que tipo de documento ele está sendo veiculado? Ele é um impresso, ele é digital, ele está num CD, ele está num pendrive, né? Aonde ele está sendo suportado. Então, esses documentos eles são reunidos e a hora que você vai reunindo, ele vai acumulando. E você tem que guardar em algum lugar, de alguma maneira, que seja fácil localizar aquele documento no momento que você precisa. É óbvio que nós estamos falando aqui de documentos, mas eu gosto de trazer exemplos do dia a dia. O seu quarto, por exemplo, ele é bem organizado? Você consegue localizar as coisas que você quer com facilidade? Então, é só exemplos de como você guarda as coisas. Se você se organiza bem com o seu quarto, provavelmente você vai ter aí um ambiente de trabalho organizado também, né? Se você não cuida bem das suas coisas, automaticamente é quase que provável que você também não vai ter um bom cuidado aí com o seu ambiente de trabalho. Então, a gente tem esses reflexos da vida pessoal para a vida da empresa. Então, isso acaba influenciando, não é determinando, acaba influenciando, ok? Então, você vai acumulando esses documentos e quando uma pessoa precisa do documento, você tem que saber onde que ele está. Então, precisa estar organizado.
ao longo das atividades, né, de uma empresa, de uma pessoa física, de uma jurídica, pessoa pública ou pessoa privada. Quando a gente fala de documento, a única coisa que a gente lembra, né, é aquilo que a gente viu, relatório, ofício, ata, né? Mas não é só isso. Né? Qualquer coisa impressa, né, é um documento. Um livro, uma fotografia, um recorte de jornal, um filme. Então, são documentos que a gente precisa ter arquivados. Se você tem uma biblioteca na sua casa, você organiza os seus livros. Eu tenho 3 estantes de livros e eu gosto de separar os meus livros de acordo com as temáticas. Então, isso me ajuda a localizar o livro que eu quero no momento que eu preciso daquele livro. Então, é desta forma que a gente vai ver aqui algumas ideias. Eu vou sempre atrelar as ideias aqui que a gente vai ver das metodologias em relação ao nosso dia a dia, porque talvez a gente não mexa cotidianamente com os documentos em si, mas se você relacionar a sua vida particular com o conteúdo, vai ficar um pouquinho mais fácil de a gente entender o que a gente quer dizer aqui. Então, arquivo é toda reunião. Você junta um monte de documento e precisa guardar aqueles documentos por algum motivo. Então, você vai precisar arquivar aquilo. Eu vou dar um exemplo sempre aqui do seu computador, ou até mesmo do seu celular. No seu celular você tem pastas, vocês têm ambientes onde vocês acabam guardando ali os documentos que vocês precisam. Tá? No computador de vocês não é diferente. Vocês vão perceber que muitas das coisas, muitos dos métodos que nós vamos tratar aqui, vocês fazem lá no computador de vocês, vocês nem sabiam que talvez tinha esse nome, ok? Vamos lá, então, para frente. Qual que é a função do arquivo? Bom, a função do arquivo é preservar e restaurar a documentação. Então, o arquivo ele não está lá só para guardar o documento pronto. Ele também tem que preservar para que aquele documento não se perca ao longo do tempo. E caso ele esteja já se perdendo por alguma eventualidade, ele precisa ser restaurado. Funciona como um museu. Museus têm quadros, têm pinturas, e o que faz o museu andar avante são aquelas obras de arte. Então, se aquela obra de arte não está bem visível, não está bem apresentada, ela precisa ser restaurada. Os documentos são a mesma coisa. Se ela vai apagando, se ela está rasgando, então tem as técnicas aí de substituição dos documentos para que não tenha esse problema de faltar um documento quando precisar. Por que a gente preserva e guarda essa documentação? Porque lá na frente, quando alguém precisar, você pode até inclusive prestar um serviço à sociedade. É muito comum você ver nos filmes, por exemplo, quando alguém está pesquisando sobre o passado, ele vai numa biblioteca e ele encontra os jornais da cidade naquela biblioteca. Será que a gente encontraria os jornais aqui da cidade de Toledo na biblioteca? E aí o cara faz a pesquisa que ele quer, ele descobre várias coisas do que aconteceu há 20 anos atrás, 30 anos atrás, por quê? Porque foi guardado. Isso é um momento histórico que está preservado para as futuras gerações, ok? As empresas também guardam os seus documentos, mas por outros motivos, Eles podem guardar lá as atas, os relatórios, mas eles têm um interesse específico que aquilo seja guardado, porque pode ser um comprovante fiscal, A sua própria história pode estar sendo preservada ali, ok? Então faz parte do órgão administrativo da empresa ou de qualquer instituição guardar documentos que a ela são referentes. Vamos aqui para frente. Então, nós temos classificação de arquivos. Que tipos são esses arquivos? Nós temos arquivos segundo a entidade, ou seja, a instituição, segundo a natureza dos documentos, por tipologias de documento, estágio de evolução, a gente não vai entrar nessas questões aqui agora, segundo a extensão da atuação. Como são 4 aqui tipos, nós vamos ver só a primeira, que é a mais importante para nós. Fica a dica aí para você pesquisar as outras 3 se você tiver interesse e quem sabe for fazer um concurso sobre esse assunto lá na frente. Então nós vamos falar classificação de documentos somente segundo a entidade. Vamos ali. Nós separamos aqui 4
né? 2 estão nesse slide e 2 no outro slide. Então, nós temos aí os arquivos públicos. Né? Por que é público? Porque todo mundo tem acesso? Talvez sim, talvez não. Tá? Quais são as características? Bom, característica do arquivo público é que ele pode sim atender toda a sociedade. Então, você quer saber sobre uma informação, você pode ir lá nesse arquivo público e buscar essa informação. Vamos pegar aqui um exemplo da história de Toledo. Quando eu quero saber da história de Toledo, eu posso ir no museu, né? Eu posso ir num lugar que detenha essa história. Posso pesquisar num livro, né? Se eu for na prefeitura, eu vou achar a história de Toledo? Talvez não. Talvez não tenha lá todos os documentos. Talvez esses documentos estejam guardados em outros lugares, ok? Então, ele tem uma função básica de preservar esses documentos, restaurar esses documentos para que sejam guardados para posteridade, né? Porque é um bem social e bem cultural, porque está mostrando o valor daquilo para aquela sociedade, para aquela cultura. E tem uma informação que vai ser destinada a passar à pessoa que está procurando aquela informação, que já é um pouquinho diferente dos arquivos institucionais. Tá? Aqui a gente lembra de instituições. O que são instituições? Sociedades, igrejas, clubes, associações, escolas, outras entidades. Elas são instituições que, no decorrer do seu dia a dia, vão gerando os documentos, vão gerando atas, relatórios, e esses vão sendo guardados até para seu comprovante histórico, ok? Então, não é muito difícil de encontrar esses exemplos por aí, ok? Vamos aqui para o próximo. Arquivos comerciais. Aqui tem mais a ver com aquilo que você está no trabalho, né? Aquela documentação que você usa. A característica dela é administrativa, então visa atender que, primeiramente, a necessidade comercial da empresa. Esse documento tem um valor fiscal, tem uma função específica, tem um valor econômico, tem um valor social. É óbvio que eu, como cidadão, eu talvez não tenha acesso aos documentos da empresa. Tá? Mas a empresa, se ela quiser fazer um percurso histórico, levantar lá a sua história, ela pode ir nos próprios documentos e encontrar coisas que podem criar ali a sua história. E o arquivo pessoal? Você tem arquivo pessoal? Eu tenho aqui algumas coisas ali nessa foto, por exemplo. Geralmente a gente fala que o arquivo pessoal é formado por uma figura significativa na sociedade. Um cantor, um ator, um político, uma pessoa que tem um certo renome. Mas você, eu tenho certeza que você vai guardando algumas coisas que você teve acesso durante a escola, quem sabe uma cartinha do namorado, da namorada, um papelzinho de bala, que vai colocando dentro da agenda, né? Esse tipo de coisa. É um arquivo pessoal seu. Né? Essa foto aí, por exemplo, ela faz parte aí de uma exposição de uma dupla do Sandy Júnior, e essas são as cartas que os fãs mandavam. Tá? Então, teve uma exposição certa vez que todas as cartas estiveram ali expostas, protegidas, bem bonitinhas. Obviamente, quando eu falo todas, não são exatamente todas, né? São aí aqueles que acharam mais importantes para a carreira. Mas você pode ter o seu arquivo pessoal. Sabe aquela gavetinha lá da cômoda, do guarda-roupa? Você pode usar ela para guardar as coisas que você acha interessante. Então, nós temos aí 4 tipos de arquivos. Né? Agora nós vamos falar especificamente do sistema de classificação de arquivos. Como é que eu vou arquivar? Eu vou simplesmente jogar na gaveta, né? E esperar que a evolução, através dos processos lentos, façam a sua organização? É óbvio que não funciona assim. Eu preciso organizar de um jeito que eu consiga localizar aquilo que eu precise, mesmo não sendo documentos em si, mesmo sendo as minhas coisas. Né? Você pode organizar as suas provas das disciplinas, das matérias, né? Na gaveta, na cômoda, na prateleira, de alguma forma dentro de uma caixa. Então, como é que vamos funcionar? Quando a gente fala assim de sistema de classificação, não estamos falando só de estantes, só de prateleiras, dessa parte mais visível, mas é a parte mais técnica. Né? Porque quando eu precisar
do documento tal, eu sei exatamente aonde ele está. E para que eu localize esse documento o mais rápido possível, sem perca de tempo, porque lembra que nós já falamos na aula passada que tempo é dinheiro, a empresa não pode perder tempo, não pode perder dinheiro, ela quer ter lucro, então a empresa também quer que o seu sistema de informação funcione e funcione muito bem. E para isso precisa que você desempenhe um papel fundamental dentro da arquivação desses documentos e de encontrar esses documentos quando forem sugeridos, ok? Então vamos aqui para as primeiras classificações. Bom, a primeira é fácil, moleza. Classificação alfabética. Você sabe o alfabeto, né? A, B, C, é esse mesmo. Você coloca em ordem alfabética e vai classificando. Agora, não é tão simples quanto parece, porque assim, você guardar as suas coisas em ordem alfabética é fácil, né? Agora, você sabe que tem coisa que não dá para guardar junto. Você não pode simplesmente puxar aqui uma gaveta e falar assim, tudo que for com a letra C eu guardo nessa gaveta. E aí vai ter colher, cueca, tudo misturado. Não dá, né? Então, tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Tá? É outra coisa que a gente precisa levar em consideração, já que a gente está falando de documento, são os nomes das pessoas. Numa empresa pequena, talvez tenha um ou dois João que seja cliente. Mas numa empresa grande, quanto João a gente vai ter? Isso é o problema que está falando aí no final do slide, o problema de homônimos. Lembra lá? É homo igual, nimos, nome. Nome iguais. Como é que a gente faria para não ter aí muita dificuldade com os homônimos, né? Para não ter a dificuldade de localizar o documento do João, por exemplo, já que eu tenho vários João, né? Eu poderia classificar a partir da letra do último sobrenome, e aí eu já diversifico esse João, então esse João vai estar espalhado, né, em vários outros lugares. Então eu vou poder procurar a partir do último sobrenome a primeira letra. Mas aí vai do tamanho, né, desse arquivo, da quantidade de documento que você tem. Se só colocar em ordem alfabética ABC para você funciona, porque você tem poucos documentos, maravilha, vai ser fácil encontrar. Agora, se é uma empresa grande, tem muitas pessoas com o mesmo nome, você tem que criar algumas estratégias para que não fique perdendo aí, quem sabe, 2 horas só atrás de um João específico, ok? Então essa é a classificação alfabética, nada de novidade, ok? Vamos para a próxima. Nós temos também a classificação numérica. Aqui é fácil também. Se a classificação alfabética era a ordem alfabética, classificação numérica, nós estamos falando de números inteiros, né? Não é dos números negativos, não são dos números fracionários, é do 1, 2, 3, 4 e assim vai. Números inteiros, vai seguindo essa sequência. Tem algumas vantagens muito boas aqui. Bom, primeiro é que você pode utilizar, quem sabe, o mesmo número que consta no documento. Lembra que a maioria dos documentos tem um número. Agora, quando não tem número, você tem que escrever lá esse número, ok? Agora, tem documentos diferentes. Você vai arquivar relatório com ofício, com ata, com comunicado interno, tudo numa pastinha só porque começa com 1. Então você precisa separar. Então, quem sabe você iria separar todos os ofícios, e aí você tem os números dos ofícios, e aí tem uma certa ordem. Né? Você tem o comunicado interno, a circular, né, que tem um número também. O memorando, que tem um número também. Então você pode ter pastinhas diferentes para cada um desses tipos de documentos, e aí sim utilizar a numeração. Qual que é a vantagem da numeração? Bom, você rapidamente localiza, mesmo tendo uma grande quantidade de documento. Então, vamos supor que você tenha lá 1000 documentos no seu arquivo. Você quer o 574, é fácil. Você vai num certo lugar que mais ou menos você acha onde que é a metade, vê lá, opa, aqui é 500, então um pouquinho mais para frente.
Até você chega facilmente no número. Se fosse em ordem alfabética, você ia demorar um pouquinho mais para achar do que simplesmente com números. Então você localiza muito rapidamente os documentos. E uma coisa muito boa também na ordem numérica, na classificação numérica, é que se algum documento perder, você consegue identificar rapidamente que algum documento saiu dali. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 8. Opa, está faltando 2 documentos aqui. Com quem que está? Aonde que está? Aí a pessoa que empresta o documento, porque tem esse controle, né? Lembra que nós já falamos, né? Esse trânsito de documentos. Então, esse documento sai, ele é emprestado, mas ele tem que retornar. Então, se ele não chegou ainda, você consegue ver rapidamente se esse documento foi extraviado ou não, né? Para providenciar aí a sua substituição, né? Se necessário, ou até mesmo, obviamente, a melhor forma é localizar o documento com quem está o documento. Tá? Então, classificação numérica. Agora, o bom mesmo é a gente juntar essas duas coisas. Você junta a ordem alfabética com a ordem numérica. E aí você facilita aquilo que você está procurando. Então, vamos supor assim, vou chutar aqui um exemplo. Você tem lá A, tem muitos A's. Daí dentro do A você coloca 1, 2, 3, 4, 5 até o final. Tá? Então você consegue aí trabalhar muito bem essas duas questões, facilita a sua procura. Eu sempre dou o exemplo assim, quando o seu endereço, você tem o nome de uma rua e tem o número da sua casa. Então o nome da rua não é o que? É letra, né? É uma palavra. Né? Não é uma ordem alfabética, mas é uma palavra. Então vai facilitar. De todas as ruas da cidade, tem uma rua específica. Né? Então você já tem uma letra específica que você já sabe que está ali. Dentro daquelas letras tem um número específico que você tem que achar, que é igual quando você está procurando a casa de alguém numa determinada rua. Você já sabe onde está a rua, agora você tem que achar aquele número. Então você simplesmente olha, opa, já passei, então eu volto. Ah, não cheguei ainda, então eu avanço. Né? Então você consegue facilmente delimitar aí a sua procura e achar o documento que você precisa, ok? Quando você usa o alfanumérico, você vai reduzir o risco, né, de cometer um erro no arquivamento, de sair fora da ordem alfabética, né, porque é tudo uma letrinha só, ou dos números, é tudo uma sequência de números, você está casando as duas ideias. Então isso aqui é muito importante, ok? Próximo exemplo que nós temos aqui, classificação cronológica. E eu vou dar um exemplo aqui disso aqui que você usa aí no seu computador, provavelmente, porque eu sei que eu uso. Tá? Então, a cronologia vai se basear o quê? No tempo. Né? Esse documento que está sendo guardado, a que ano ele pertence? A que mês, que semana, que dia, até mesmo que hora, dependendo da quantidade de documentos que entra. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui que eu tenho em casa. Eu tenho um HD externo, tá? E dentro desse HD eu tenho várias pastas. Então eu tiro tudo que está no computador, para não ficar pesando o computador. Né? Tudo que era do ano de 2019 está dentro de uma pastinha. O que está escrito o quê? 2019. Né? Lá dentro desse 2019, eu posso separar por meses, né? Mas posso separar por temas, né? Por disciplinas, por finalidades, por aquilo que eu quiser. Então eu tenho uma pastinha de tempo, né? Cronológica aqui no computador. Então 2019, 2020. Quando eu quero buscar algum documento no HD, eu vou encontrar várias pastinhas. Então eu basicamente mais ou menos sei que ano foi que eu usei o documento, então eu já vou lá e procuro. Né? E é óbvio que tem a facilidade de você vai no buscador ali, você digitando uma palavra-chave, você já consegue localizar o documento que você quiser. Né? Então, eu só estou dando um exemplo aqui de como a gente faz isso no dia a dia. Então, você, quando for salvar, né, você pode utilizar o ano para salvar os seus arquivos no computador. Lá na empresa e nas escolas, por exemplo, é muito comum ter pastinhas escrito o ano também. E dentro desse ano tem alguns encartes que tem os meses,
né? E dentro dos meses tem lá os documentos que foram utilizados dentro daquele mês. Então é muito comum, você passa ali numa secretaria de escola, tem lá os anos, né? Vários anos, tem pastinha lá que está até feinha já, né? Porque já está bem antiguinho. Tá? É óbvio que eu falei que esse sistema combinado com outro sistema de classificação é muito melhor. Eu, quando uso no computador, né, 2019, por exemplo, dentro da pastinha 2019 tem várias coisas. Por exemplo, tem Senai, tem curso de italiano, tem pós-graduação, e aí eu tenho por ideias, né, uma ideologia ou matérias. Você faz isso, pode fazer isso nas disciplinas da tua escola. Por exemplo, o ano 2019 você estava no terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. Dentro do terceiro ano você tinha as disciplinas, então cada pastinha para as disciplinas. Então você vai combinando essa forma de classificar os documentos que você tem aí no seu próprio computador, para que na hora que você precisa, você sabe, né, aonde procurar exatamente. Outra forma de classificação, a forma geográfica. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, a gente não usa isso no dia a dia, mas algumas empresas usam, que são os documentos que são armazenados, tendo por base a origem dos mesmos documentos. De que país veio o documento? Veio deste país. De qual região? De qual estado? De qual cidade? De qual bairro? Né? Até de qual rua eu posso colocar esse critério, dependendo da minha empresa. É óbvio que se é uma empresa pequena, eu não vou dividir por país e região e nem cidade, porque talvez não faz sentido, porque eu atendo só a minha cidade. Mas eu posso atender os bairros e as ruas, e aí fica fácil localizar. Né? Sabe como é que a gente localiza isso facilmente nas pequenas empresas? As contas a receber. Né? O cliente é do bairro tal. Então eu vou lá no bairro tal e eu verifico lá o bairro tal, tem a rua tal, eu já sei aonde cobrar ele. Né? Porque eu já me localizo geograficamente. Normalmente eu combino também essa geográfica com outros sistemas. Qual outro sistema? Aí é o que é melhor para a empresa. Né? O sistema numérico, o sistema alfabético, não sei. Vai depender do que é melhor para o dia a dia. Tem uma coleção, quem faz coleção de selo, né? Filatelia, coleção de selos. Né? Você faz lá a coleção de selos das regiões, dos países diferentes. Você já viu alguém que faz coleção de dinheiro, de cédulas? Né? Ele separa por país, né? Ele não vai separar por região, porque não tem cédulas diferentes por regiões. Ok? Eles vão separar lá por país e aí depois tem algumas temáticas. Então, veja que são exemplos do dia a dia. Nós temos também a classificação ideológica, que eu acabei de falar, né? Mas não explicamos ainda o que é essa ideológica. Tem a ver com a classificação ideográfica ou metódica, analítica com base na divisão de assuntos, ideias e conceitos. Ou seja, temas. A divisão que você faz aí de disciplinas, português, matemática, ciências, biologias, isso são temas, são ideias, são assuntos que você guarda dentro das pastinhas aí do seu computador. Então isso é uma classificação ideológica. Lembra que eu falei que eu guardava lá por ano, né, 2019, dentro da pastinha 2019, tinha outras pastinhas com a classificação ideológica. Né? Dentro dessa classificação ideológica, eu posso ainda classificar de outra maneira. Eu posso ir lá, por exemplo, né, 2019, depois classificação ideológica, tem Senai, né, e aí eu tenho disciplinas que eu trabalho no Senai. Ou seja, trabalhos a fazer, trabalhos a corrigir, PowerPoints, né, tarefas. Então tem várias coisas e tem tudo divididinho, certinho ali, para que quando eu preciso fique fácil localizar. Então, posso sempre combinar aí com outro sistema de classificação. Tá? Existem outros sistemas? Existem. Né? Eu coloquei aqui algumas, classificação decimal, decimal universal, decimal de Darwin, classificação automática. A gente não vai nem tratar disso, porque são várias outras classificações. Inclusive nos textos que vocês vão receber aí, tem uma classificação bem interessante, que é o Variex.
Dá uma olhadinha lá. Vai estar sendo enviado na segunda apostila de hoje, né? Eu falei Variex, não é Variadex, né? Variadex, ou seja, variados. Então, essa apostilinha aqui é a apostilinha que vocês vão receber hoje, ok? Eu usei o rascunho para imprimir. Vocês já receberam uma na primeira aula sobre esse assunto, gestão de documentos, e hoje vão receber a segunda apostilinha, que com base nessas duas aulas de vídeo e com base nessas duas apostilinhas, você não precisa nem imprimir. Você pode utilizar o seu próprio celular para fazer a atividade avaliativa, ok? A atividade avaliativa, que atividade é essa? Vamos lá que eu vou explicar. Muito bem, então já que eu falei da atividade avaliativa ali no final do último slide, vamos explicar exatamente como é essa atividade avaliativa. Lembra, na última aula, vocês receberam um documento, né, que vocês poderiam ler para complementar a aula em vídeo, porque os temas que nós estamos abordando nessas duas aulas aqui são temas assim bem básicos, a gente não vai aprofundar muito por causa do nosso próprio tempo, e quem sabe talvez não é a função que exatamente você está executando neste momento. Se for, maravilha, isso vai te ajudar muito mais, mas talvez não é bem essa a função que você pretende fazer para o resto da vida. Tem gente que vai querer viver no meio dos documentos. Eu, como eu disse na aula passada, para mim não serve, ok? Então, tem esse documento da aula anterior e hoje está ainda a segunda parte do documento, que não é assim, verdadeiramente a segunda parte, é um documento diferente, mas para mim é parte 1 e parte 2, porque foi enviado na primeira aula e está sendo agora enviado nesta aula. Então, você está recebendo a segunda parte do documento, então, baseado nas duas videoaulas e nos dois documentos, especialmente nos documentos, vocês vão responder um questionário. O questionário, eu vou enviar o link, né? Vocês vão abrir o questionário e aí vocês vão poder responder tendo em mãos esses documentos. Precisa imprimir? Não precisa imprimir, ok? Não precisa imprimir. Eu acho mais fácil impresso, porque eu leio, eu rabisco, né? Tudo aqui, o que eu uso está tudo rabiscado, porque eu gosto realmente de utilizar a caneta. Agora, se você quiser usar o celular para leitura, beleza. Pode ser um pouquinho complicado se você for buscar ler e responder no celular ao mesmo tempo, porque você quer procurar a resposta da pergunta sem ter lido o material, e aí não sabe onde ele está. E aí, então, enquanto você está com o link aberto, você está com o PDF aberto também, e aí você pode fechar um dos dois, e aí vai te gerar uma dor de cabeça. Por quê? Porque o link do teu IP, do teu celular, do teu computador, vai poder ser respondido uma vez só. Então, faz o seguinte, se você vai utilizar o celular, né, como meio de pesquisa, use o PDF no celular e tente abrir o link em outro lugar, ok? Porque daí você tem os dois dispositivos separados, ok? Então, vão ser aí 20 questões, basta marcar, né, verdadeiro ou falso ou múltipla escolha. Cada uma das questões vale 0,5, então no total vai dar 100. Vai ter a sua nota no final já, então, a partir do momento que você enviar a resposta, vai aparecer para mim a quantidade de acertos e a tua nota, e já vai aparecer para você também a tua nota. Então, você não precisa ficar esperando que eu corrija para ver a sua nota. Você mesmo já vai ver ao final da atividade qual a nota que você tirou, ok? Então, é moleza, né? Você abre o link, vai respondendo as perguntas, no final envia e tem a sua nota. Todos os requisitos, todas as perguntas são obrigatórias as respostas, porque senão você não consegue encerrar. Então, você tem que colocar o seu nome completo, qual é a sua turma, e a partir de então responder todas as questões. Se você deixar uma questão de fora, ele não encerra, ok? Moleza, facinho, facinho, facinho. Tenho lá os documentos em mãos, o celular para responder na outra, porque senão você pode entrar numa turbulência e não saber aonde está o piloto. Nos vemos na próxima aula.